Dia Baixada. Bom dia, estamos iniciando o nosso programa Bom Dia Baixada. Hoje, excepcionalmente, eu, Rogério Conde, estou à frente do programa. Temos hoje dois convidados, a ilustre presença do meu amigo ex-vereador Braz Antunes e do querido também professor Aristides, diretor aqui da Casa do Sistema Santa Cecília. Quero começar perguntando para o Ari, conversando com o Ari. Primeiro, te agradecer pela oportunidade de ter você no Bom Dia Baixada. Você que é muito querido em toda a cidade, principalmente no Sistema Santa Cecília, na faculdade. E pedir para você que você comece falando alguma coisa sobre as notícias do dia. Bom dia, Rogério. Primeiro, uma apresentação especial, né? Estou aqui, a gente é amigo já há muito tempo, né? Nós três até, por coincidência. Hoje você substituindo, iniciando a carreira de âncora com a Rogério Conde. As pessoas quando assistem, né, o Bom Dia Baixada, normalmente o pessoal comenta, tal programa, né? Comenta dos programas anteriores. Normalmente quando o Rogério participa como comentarista, as pessoas sempre elogiam, né? E aí acabou sobrando para o Rogério. Então hoje ser o âncora do Bom Dia, que é bem legal, né? E como normalmente o âncora que lê as notícias, eu vim aqui ajudar um pouco a assessorar o Rogério para trazer um pouco das informações, principalmente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, e trazer algumas notícias que a gente vai comentar aqui e também dar um suporte para o programa. E uma das notícias que hoje está ecoando muito forte aqui na Baixada, na região, é um acidente que aconteceu agora aqui no Mogi Bertioga, agora, né, durante a madrugada, e já tem 16 mortes confirmadas, aparentemente 17, aí que já está se confirmando agora cedo, e 30 e poucos feridos, né, que foi um ônibus que capotou na Mogi. A gente sabe que aquela estrada é bem complicada, né? Então a gente vai comentar um pouco sobre isso no programa. E também o Conselho de Justiça ontem do Senado, que se reuniu e ouviram muitas testemunhas. Praticamente a gente está todo dia acompanhando uma novela, né, que é a novela do cenário nacional, mesmo no Bom Dia Baixada a gente sempre comenta aqui e tal, com os entrevistadores, né, com os convidados. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, as notícias regionais, né, e com as notícias nacionais também, com essa questão do Senado que está a todo vapor com a comissão de impeachment. E eu quero então começar com o Braz. Braz, primeiro prazer ter você aqui. Sei que hoje é um dia especial, sem o formato normal, mas mesmo assim muito bom a sua presença. Eu quero começar com você, primeiro pela sua experiência como ex-vereador, como um ator político importante da cidade. E eu queria que você fizesse para nós, dentro da sua, uma síntese, dentro da sua opinião, da situação atual que nós estamos vivendo no cenário político nacional. Eu digo isso porque o procurador Janot pediu a prisão, que olha, isso é interessante para em todo o país do mundo. Eu acho que foi a primeira vez que eu li presenciei uma oportunidade dessa. Ele pediu a prisão de um ex-presidente da República, do presidente do Senado e do presidente mesmo, que é afastado da Câmara dos Deputados. Eu queria saber como que você enxerga essa situação do país, o que mudou? Você acha que depois da Constituição de 88 mudou o quê para a gente chegar a ponto de, em menos de 30 anos praticamente, nós temos uma situação como essa? Porque eu acho que uma situação dessa, eu entendo que não era possível se imaginar alguns anos atrás. Eu queria saber a sua opinião. Bom dia aos telespectadores do Bom Dia Baixada, bom dia Aristides, professor, e bom dia Rogério Conde. Então, hoje é um momento histórico, eu estou aqui, você estreando como âncora, né? Então é um prazer muito grande poder estar pela primeira vez aqui no programa de vocês. Esse momento que o Brasil vive, né? Esse momento de turbulência política, toda a sociedade brasileira estarrecida com a maneira como se faz política, e não é de hoje, né? É de muitos anos, e o procurador Janot, ao estabelecer esses pedidos de prisão, né? Solicitar esses pedidos de prisão dos poderes constituídos, quer dizer, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, embora afastado, né? Um ex-presidente da República, senador há pouco tempo atrás, uma o situação Sarney, inusitada no país, inusitada, né?
e mostra que as nossas instituições estão funcionando. Eu acho que a nossa parte política ainda está defasada em relação àquilo, está muito distante daquilo que a população quer, né? A gente gostaria, quando o Niemeyer projetou Brasília, distante dos grandes centros, né, como o Rio de Janeiro à época, São Paulo, Minas Gerais, imaginava que lá teríamos aí políticos de uma estirpe boa, até porque foi projetada para isso a capital federal. Mas a gente nota que os assuntos de Brasília que vêm à tona são cada dia pior, né? Cada dia é pior as notícias. E outro dia eu vi o juiz Sérgio Moro dando uma entrevista em São Paulo, dizendo que a população brasileira não deveria encarar a Lava Jato como um seriado nacional. Mas, infelizmente, acho que o Sérgio Moro está errado nesse sentido, porque está sendo um seriado. Cada dia que a gente liga a televisão, ou que a gente lê os jornais, a internet, são essas notícias que nós temos. Mas né? independente realmente, até porque está se estendendo bastante, a cada 30 dias, mais ou menos, a gente tem uma nova fase da Lava Jato. Mas eu queria saber, Ari, independente disso, você acha que é o momento de passar o país a limpo mesmo? Porque a gente precisa lembrar que nós temos, por exemplo, o presidente da maior empreiteira do país, o Marcelo Odebrecht, um homem com um patrimônio pessoal na ordem de 5 bilhões. Então, e outros, né? Mendes Júnior, Camargo Correia, todas as grandes empreiteiras do mundo, porque não se limitam à execução de obras no país. Você acha que realmente, Ari, você como um professor universitário, acompanhando os alunos que são antenados hoje, principalmente nas redes sociais e tudo, você acha que é o momento de passar o país a limpo? Eu acredito que todo momento é o momento de passar o país a limpo. Assim. O que me preocupa um pouco desse momento específico é que está se passando a limpo muitas coisas ao mesmo tempo. É mais ou menos fazer uma comparação. A pessoa que está nos assistindo, ela de repente fala assim, vai chegar o inverno, então eu vou lavar um cobertor, vou levar um cobertor ou uma coberta para a lavanderia, e aí então, se por acaso naquela noite esfriar, ela tem uma outra coberta, um outro cobertor. Só que o que está acontecendo é que a gente baixou todo o guarda-roupa, inclusive com as roupas pessoais, e levou para a lavanderia. Tanto que essa expressão lava-jato me vem muito essa questão. A gente está lavando muitas coisas ao mesmo tempo, o que particularmente para a República, deixa muito instável. Por quê? Porque as pessoas vivem de expectativa, a economia vive de expectativa. Ontem mesmo nós estávamos conversando, tinham alguns empresários comentando assim, as pessoas compram imóveis porque elas têm uma expectativa de que a vida delas estão melhorando, então elas vão casar, e aí elas vão efetivamente comprar o seu imóvel. No momento que as pessoas não sabem o que vai acontecer no dia seguinte, fica um pouco delicado de você imaginar, por exemplo, as pessoas comprando bens, principalmente bens mais duráveis, como imóveis, carros, e aí a economia acaba travando. Então, muitas pessoas que até hoje ainda tinham emprego e têm emprego e que têm um certo poder aquisitivo, elas estão começando a puxar o freio, não hoje, já vem de um tempo, e isso acaba gerando um impacto muito forte na economia. E aí, com a economia vulnerável, as pessoas também ficam mais vulneráveis a possibilidades que às vezes não são possibilidades muito saudáveis se a gente tivesse uma economia razoável. Então, assim, chega um ponto de hoje a gente vê pessoas com discursos super extremos, tanto de um lado como do outro, debatendo nas redes sociais. Então, realmente, isso é bem complicado nesse sentido, de estar muita coisa sendo vista simultaneamente, o que proporciona uma instabilidade muito grande. Eu particularmente, acompanhei na época do impeachment do Collor, que é uma situação, um momento político também que se compara muito hoje, e naquele momento estava se colocando apenas a presidência, vamos dizer assim, em jogo, num país recém-democratizado e tal. Agora, a democracia já andou bastante, mas está sendo colocada em jogo não só a presidência, mas todas as instituições relacionadas à democracia. Então, a gente ouve, por exemplo, comentários assim, não, porque os militares... Não, porque é de discurso de direita, discurso de esquerda. Ou seja, quando você começa a levantar possibilidades como essa, numa democracia, é porque as pessoas estão realmente muito vulneráveis e isso acaba dificultando um pouco a situação. Você tocou num ponto importante, que é a questão da insegurança. Eu participei de um debate, de um fórum na Associação Comercial aqui em Santos, junto com alguns
alguns membros da instituição da Dom Cabral. E um dos consultores estava falando justamente isso, que, por exemplo, nós, num momento de crise econômica, nós deveríamos ter empresas internacionais investindo agora no Brasil. Porque é nesse momento, ainda com o dólar valorizado, tudo que as grandes fusões e aquisições ocorrem, justamente pela fragilidade da economia. E o que a gente percebe é que as empresas internacionais, mesmo os fundos de investimento, tudo, estavam se afastando cada vez mais do Brasil. Por quê? Por insegurança jurídica. Exatamente. E essa insegurança, realmente, tanto se nós colocarmos para o cidadão comum querendo adquirir uma unidade, um apartamento novo, tanto para as grandes empresas. Agora, você acha que essa é uma tendência, ou você entende que o presidente interino Michel Temer está tomando, porque a gente tem percebido que a Bolsa, o dólar, tem tido um pouco mais de volatilidade. Você acredita que essas medidas estão sendo tomadas agora, nós estamos colocando o país no rumo, ou é simplesmente algo passageiro? Eu acho, Rogério, que grande parte da população, ao contrário do que quando ocorreu o impeachment do Collor, né, que era praticamente 100% da população brasileira, era a favor do afastamento do presidente Fernando Collor. Nesse momento, a gente vê o Brasil muito dividido, embora isso gera uma instabilidade, porque uma grande parte quer a saída da Dilma, talvez, acredito que a maioria, e uma grande parte resiste, né? O que acontece, e isso traz uma instabilidade aqui dentro, porque fica um país dividido. E quem vem, o investidor de fora, enxerga tudo isso. O Brasil caindo nas bolsas, né, de econômicas, enxerga a instabilidade política e social no Brasil, porque isso, conforme o Ari estava falando... Desculpa, né, te interromper, porque para o estrangeiro que não acompanha o dia a dia do país, ele acaba enxergando o Brasil como uma eventual Venezuela. Pode se transformar. Começou na Venezuela, começou dessa forma. Exatamente, a Venezuela começou dessa forma, hoje chega a níveis altíssimos de conflitos na rua, né? O Brasil está passando de uma certa maneira, agora deu uma acalmada. O que eu acho que é como você falou, o presidente interino é o que a gente está se referindo. O próprio nome, o próprio título traz essa instabilidade. O presidente interino, será que em agosto, quando está previsto o julgamento final do impeachment da Dilma, será que ele continua presidente? Será que volta a Dilma? É claro que a gente tem uma noção do que está acontecendo, mas o investidor de fora, como você falou, ele fica preocupado, ele não sabe. E a regra do jogo aqui, como no Brasil muda toda hora, esses investidores europeus, americanos, ou mesmo os asiáticos, que têm uma estabilidade na sua política econômica, na sua política social, eles chegam num país onde a turbulência é muito grande, fica muito difícil investir. E nós temos contra ainda, Rogério, eu acho que essa é a forma que nós temos que fazer, é realmente isso, abrir as fronteiras e trazer os investidores, que está sendo difícil, porque o parque industrial do Brasil está sucateado. Nesse tempo todo, não se investiu na industrialização do país, raras exceções, aí, como a indústria civil, que teve um grande boom imobiliário, aí, como a gente chama. Mas, no restante, era mais fácil a China entrar aqui no Brasil do que o Brasil propriamente fazer o seu serviço. Não, é verdade. Né? O país hoje, graças ainda ao agronegócio, consegue, de alguma forma, ainda equilibrar um pouco... Os commodities, as contas, e se limitou a um exportador de 3, 4 tipos de commodities no máximo. Mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo. O Bom Dia Baixada volta já. Estamos apresentando Bom Dia Baixada. Com um mercado de trabalho cada vez mais exigente, é preciso estar sempre atualizado e saber como enfrentar novos desafios. Na Universidade Santa Cecília, você pode fazer especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos presenciais e à distância. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Faça pós Unisanta e amplie seus horizontes. Para uns, dia do meu amor. Para outros, dia do meu coração.
Mas uma coisa é certa, no dia 12 de junho, todo mundo quer comemorar bem juntinho, com tudo que tem direito. Feliz Dia dos Namorados, uma homenagem da Santa Cecília TV para as grandes paixões da sua vida. O Colégio Santa Cecília oferece diversas atividades recreativas no mês de julho. Momentos agradáveis de descompressão e muita alegria, com professoras especializadas, vagas limitadas e valores promocionais. Informações 3202-7136 ou www.colégio.unisanta.br. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Nesta segunda, em homenagem ao Dia de Santo Antônio, a história de um dos santos mais populares do mundo. As pessoas viam uma esperança em você, embora só o que soubessem de você fosse seu nome. Antônio, guerreiro de Deus, fez votos de pobreza e dedicou sua vida à defesa dos fracos e oprimidos. Lembre-se de que as riquezas não são deste mundo. Antônio, guerreiro de Deus, nesta segunda-feira, 4 da tarde, na Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Voltamos a apresentar Bom Dia Baixada. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Baixada. Hoje recebendo em nossos estúdios o professor Aristides e o ex-vereador dentista Braz Antunes. No primeiro bloco nós estávamos fazendo um levantado do que tem acontecido no âmbito federal, principalmente com relação a essas questões de... Hoje nós temos um pedido, né, em andamento aí de prisão de um ex-presidente, do presidente do Senado, da Câmara, enfim. Temos muita coisa acontecendo. Inclusive, Braz, nós tivemos até o próprio ex-presidente Lula voltando ao cenário político, procurando o presidente Michel Temer e procurando se reunir também com alguns importantes membros do PMDB. Então a gente percebe que a política é dinâmica, as coisas vêm acontecendo de forma rápida. E eu queria saber de você, que é um ator político importante aqui da nossa cidade, da nossa região, um ex-vereador, alguém que eu sei que é muito procurado até para se aconselhar, para que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo. Tudo. Queria saber de você, e nós estamos num ano de eleitoral, né, um processo que está chegando perto já, uma eleição para prefeito, para novos vereadores. Eu queria saber de você, da sua atuação, mesmo agora distante oficialmente da Câmara, como que você enxerga o momento na nossa cidade e na nossa região. O momento na nossa cidade e região, eu acho que reflete o momento que o país está vivendo, né? Eu acho que tudo isso que está acontecendo está mexendo com o mundo econômico, está mexendo com as verbas de Brasília, que tanto as prefeituras dependem, né? E que a gente vê que realmente as cidades, as pessoas, né? Que realmente, como dizia o Franco Montoro, a pessoa não vive no país nem no estado, vive no município, e a gente vê as pessoas com grandes dificuldades, né? E eu acho que isso, Rogério, infelizmente, não vai se acabar tão cedo, né? Claro que com a instabilidade que nós temos aí à beira de uma decisão do impeachment ou não, né? O governo tentando abreviar essa posição do impeachment e a oposição agora, hoje, a oposição tentando dilatar esse prazo justamente para ter a negociação. Mas você acha que reverte, não?
Olha, eu acho que é difícil, mas a oposição agora, né, o PT está apostando no desgaste do governo Temer, que não começou bem, a gente tem que também entender, não começou bem. Não começou bem em termos populares, com alguns segmentos, como o da cultura e principalmente no âmbito da Lava Jato, né? Porque passava semana, caía um ministro, passava outra, caía outra, né? Então, o Brasil todo... Só uma coisa, você concorda, Ari? Você acha que existe a possibilidade de haver uma reversão na situação? O que é bastante complicado é que, como é um cenário assim, que está ligado ao cenário político, essa questão, não é só uma questão jurídica, então, assim, você vai ter praticamente um termômetro de se volta ou não volta, dependendo de como também tivesse o governo atual, o governo interino. Então, assim, se toda semana, como tem acontecido esses capítulos, toda semana derruba um ministro, aí, imagina, você tem o principal líder, que era o principal ministro do governo, que teve que sair na primeira semana desse governo. Aí, claro que isso vai servir de ingrediente para a defesa do partido, né, dos contra-impeachment, vamos dizer assim, para reverter. Então, se isso continuar, vamos chamar isso de sangria, né? Se essa sangria continuar, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai servir de ingrediente para... O próprio ontem, o advogado da presidente Dilma, né, defendendo, e o tempo inteiro tentando colocar as gravações onde o ex-presidente Sarney, senador, falando, ou seja, os ingredientes de defesa da Dilma estão sendo ecoados diariamente na opinião pública. E isso pode fazer com que, ao passar do tempo, acabe as pessoas pensando assim, mas será que então era o melhor caminho? E isso pode interferir. Será que se... porque eu entendo, na minha visão, foi acertada a indicação do Henrique Meirelles e agora para o Banco do Brasil. Sim. Então, será que se a economia começar a dar sinais... esse argumento dos outros atores que começam, de alguma forma, estarem envolvidos também, respinga neles, mas será que se a economia... Porque o povo sente muito na economia do bolso, né? Na falta de emprego, porque se a economia volta a ficar pujante, começa a gerar novos postos de trabalho, tudo, as pessoas começam a esquecer um pouco Brasília, até porque Brasília sempre foi uma coisa muito distante, né, da realidade das pessoas. Você acha que, mesmo com a economia indo, começando a tomar o rumo certo, você acha que mesmo assim corre o risco? O que eu não enxergo é esse cenário da economia está melhorando tanto. Eu acho, num curto prazo de tempo. Porque nós estamos aí à beira de agosto, né? Pelo que se dizem do impeachment, da votação ou não. Então, uns postergando e outros querendo abreviar. O que eu acho é que ela vai lutar, naturalmente, o antigo governo vai lutar com todas as armas, aposta nesse desgaste. Agora, o que a gente tem escutado também, e isso não tem, acho que, fundamento agora, as eleições gerais, né? As eleições gerais, pela Constituição, teria que ter até esse ano, se fosse, né? Uns dizem que é inconstitucional, outros dizem que se fosse esse ano, Rogério, poderia ter eleições gerais. O que não há tempo, a gente sabe que uma eleição... Eu acho que não tem ambiente não tem tempo, também, não tem ambiente também. Agora, porque senão cada governo de plantão vai trocando, esse está ruim, eleição, e a eleição é um custo muito grande para o Brasil, um custo financeiro mesmo, né? Não só o custo de instabilidade, mas o custo financeiro. E, a bem da verdade, não poderia ter uma eleição para presidente, né? Eu estou tocando num assunto que a população, ou às vezes algum baluarte, como o Joaquim Barbosa, defende isso. Mas como é que vai ter eleição agora para presidente se o Congresso é o mesmo? E a gente está assistindo que o problema não está só no âmago lá do Palácio do Planalto, não. O problema também está no Congresso Nacional, né? Então, o que nós temos que fazer, o que o Brasil... hoje, a gente não sabe exatamente a seleção brasileira com quem jogou ontem. Eu, por sinal, sei que foi contra o Haiti, mas a gente sabe o que aconteceu ontem na Lava Jato, né? Então, eu acho que esse episódio que está acontecendo, a gente tem que depurar isso. Tem um risco, sim, de ela voltar, tem uma chance, vamos dizer assim, de ela voltar, e tem uma chance de o Temer, vai depender muito da escolha. Ele, como foi, uma pessoa que vem lá do Congresso Nacional, foi deputado, presidente da Câmara por 3 vezes, ele tem um conhecimento como funciona. Só que acho que ele está dando azar, ou está mal aconselhado, ou não está dando a tacada certa,
e alguns estão caindo, como o Jucá e tudo mais, né? São muitos interesses, né, Ari? Você num momento como esse agora, os interesses das forças políticas são muito grandes. Realmente, ele está precisando, ele tem que ter muito tato ao lidar com todas essas facções, né? Porque são as agremiações hoje são verdadeiras facções, né? Com todo, Rogério, uma coisa que é importante, assim, às vezes as pessoas em casa e até mesmo os players, né? As pessoas que fazem política, se esquecem o que está por trás disso também, no momento que nós vivemos, assim, porque todo mundo que conhece um pouco de política, que conhece de campanha eleitoral, por exemplo, sabe que esse impacto positivo e negativo do que acontece diariamente na política nacional, então essa coisa de prorrogar ou tentar encurtar, porque todos nós sabemos o quanto isso vai impactar nas eleições que estão aqui agora, né? Daqui a pouquinho a gente começa uma eleição municipal, né, no país inteiro, e esses prefeitos e vereadores eleitos é que vão dar a base para os potenciais deputados estaduais e federais e governadores e presidentes futuros. Então, assim, se por acaso ficar um clima de volta a Dilma, por exemplo, e a Dilma voltar, talvez o impacto na eleição municipal seja um. Se a Dilma não voltar, ou seja, se encurtar o processo de impeachment, por exemplo, e aí votar rapidamente e o Michel assumir, o presidente Michel Temer assumir definitivamente, o impacto na eleição municipal vai ser outro. Então, as influências desses grandes negociadores a nível federal, que estão hoje no governo federal, vão impactar muito também nos resultados das eleições municipais. Porque a gente vai ter uma eleição que mudou a legislação, então a gente sabe que a eleição municipal esse ano vai ser mais curta, de qualquer forma, e vai ser uma eleição onde vai se discutir políticas locais, tendo como influência um assunto de Lava Jato o tempo inteiro. Recentemente saiu uma lista onde tinha alguns nomes em municípios por aí e tal, que eram de doações que a Odebrecht tinha feito, e que isso impactou nível local em várias cidades no país inteiro. Então, assim, às vezes o que é doação oficial, que a empresa fez... Pelo simples fato de constar o porque nome, contava né? numa lista. Então, assim, poxa, eu tenho uma empresa e eu posso doar, por exemplo, para uma campanha do Brás. Isso não é ilegal, está lá, está declarado direitinho. Só que quando essa empresa que fez uma doação para o Brás está envolvida com Lava Jato, aí essa lista já é misturada com a outra e a opinião pública acaba entendendo uma questão que é totalmente equivocada. E que quem fez isso, quem que gerou esse equívoco? Alguém que tinha interesse em colocar algumas pessoas envolvidas em algo que não tem absolutamente nada a ver. Então, assim, tudo o que for acontecendo agora no governo federal, em âmbito, né, federal, vai sem dúvidas impactar nas eleições municipais. Então, o quanto vai demorar esse processo e o quanto os outros players, quantos outros protagonistas vão cair daqui até o início da campanha eleitoral, vai realmente influenciar, talvez não em alguns municípios, que a gente tem uma eleição com um desenho, digamos, um pouco mais facilitada, assim, mas tem outros que, por exemplo, tem eleições municipais, até aqui na região mesmo, que o PT está concorrendo a prefeito. E aí, assim, como que vai ser um candidato a prefeito defendendo, por exemplo, né, falando que o impeachment é golpe, por exemplo? Porque vai ser uma discussão que vai acontecer daqui a alguns dias nos municípios. E isso vai ser bem difícil, quer dizer, defender, às vezes, uma coisa que vai ser bem complicada porque a opinião pública não entende. Então, eu acredito que, particularmente nesse momento, as pessoas que estão tentando acelerar o processo é porque sabem o quanto esse processo que está acontecendo em Brasília vai impactar nas eleições municipais e gerar, inclusive, resultados absurdos. Todos os especialistas, não só eu, mas todo mundo que eu converso nos congressos, todos os lugares, a gente acredita que esse ano a abstenção nas eleições municipais vai ser gigante. Porque vai ser uma forma de as pessoas falarem assim, olha, eu não estou concordando com a política do Brasil. E vão acabar, às vezes, por causa disso, elegendo pessoas que não estão preparadas para ser prefeitos ou vereadores de suas cidades. Bom, nós vamos precisar fazer um intervalo e a gente volta já para conversar mais agora, dessa vez, sobre esses reflexos na nossa cidade e na nossa região. Estamos apresentando Bom Dia Baixada. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades.
Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Reciclando lixo. Tampinhas de garrafa, embalagens de alimentos, latas de refrigerantes e também de conservas são alguns metais que podem ser reciclados, desde que estejam limpos e, se possível, reduzidos a um volume menor. Clipes, grampos e esponjas de aço não podem ser reciclados. Sendo assim, devem ser descartados no lixo comum. Fazendo isso, você ajuda a poupar energia e transforma o lixo em matéria-prima. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só do diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe 25% de desconto na primeira mensalidade. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta. Voltamos a apresentar Bom Dia Baixada. Voltando com o nosso Bom Dia Baixada aqui no Santa Cecília TV. Hoje com a presença do professor Aristides, o Ari, e com o vereador, o ex-vereador, dentista Braz Antunes. Braz, quero começar com você agora esse bloco, para a gente trazer esse cenário todo para a nossa cidade, para a nossa região. Você, eu considero você, eu e muitos, consideramos você um ator importante, um ator político importante na nossa cidade. Queria saber dos seus planos. Quero saber se você continua com a sua atuação, se você se limita só à sua atividade profissional ou se você mantém a caminhada política. Depois que você entra na política é difícil você desgrudar, nem que você queira, as pessoas também não deixam, né? Eu gosto muito da política, Rogério, sempre, né, li muito, gosto muito. Depois nunca esperava ser um ator político como vereador, que fui 2 mandatos, né? E por conta... até acho que de uma distorção que a população reclama, mas que o Congresso não fez a reforma, eu não fui eleito em 2012, embora pela classificação, se fosse na classificação eu estaria eleito, mas no voto proporcional, no coeficiente eleitoral que a gente chama, eu não fui eleito, embora muito bem votado. Então a gente permanece não com uma atividade política de mandato, que eu não tenho, e nem com cargo nenhum, eu não faço parte da administração. Aliás, política a gente faz no dia a dia, dentro de casa, no prédio, no bairro, em todo lugar. A política partidária é que tem as suas nuances. As nossas reuniões, mas eu continuo com a minha atividade profissional, eu nunca parei, sou dentista há 36 anos, né? E sou professor universitário, embora no momento não esteja lecionando, mas a política está no sangue, a política a gente gosta e claro que tem objetivo futuro, mas que o tempo vai dizer, no momento certo, o que deverá acontecer. Eu enxergo que esse cenário político nacional, ele, claro, que transfere para o município, como o Ari falou, toda essa insatisfação, né, se reverte no dia a dia, que é o candidato a vereador, o candidato a prefeito, que anda pela cidade e ouve as reclamações e ouve tudo o que está acontecendo, mesmo sem ter diretamente culpa no cartório, né? Mas o professor Ari também foi feliz quando ele disse, Rogério, que agora, nesse momento, que a população brasileira entende mais de política, porque todo mundo sabe o que está acontecendo, é o momento de começar pelo município as mudanças que ele acha que são interessantes, né? Com os vereadores das suas cidades, com os prefeitos das suas cidades, ou manter aqueles que estão indo bem, trocar os que não estão indo bem, quer dizer, os vereadores, as câmaras que estão indo bem, manter ou trocar, né? A Câmara é mais fácil porque o contingente é maior, a cadeira do prefeito é uma só, mas de qualquer maneira é um momento que a população tem que refletir e não votar pelo amigo do amigo do amigo, tem que olhar, acho que a história da pessoa, porque eles vão ser o reflexo de quem nós teremos na Câmara dos Deputados daqui a 2 anos, né? Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, porque são os verdadeiros cabos eleitorais dos deputados, né? E você, como que você tem visto, como que você enxerga a administração
do prefeito Paulo Alexandre Barbosa? Olha, eu acho que o Paulo Alexandre está fazendo um bom mandato. Eu acho que ele está... eu participei do governo Papa e eu sempre falo isso, Rogério. O Papa foi um excelente prefeito, mas nós estamos num momento no Brasil de euforia que tudo dava certo. Até plantar semente em areia movediça crescia. Né? Então, nós pegamos um momento que o Brasil estava com uma euforia muito grande. Né? Então, haja visto o pré-sal, né? Haja visto o momento de construção pela nossa cidade, construção civil, região e tal. O Paulo Alexandre está pegando um vento de frente. Né? Ele começou várias obras, muitas não vai conseguir entregar esse ano, porque depende de verbas estatais e verbas federais. Só que eu gostaria de ser um prefeito que reclamasse de mim por excesso de obras, mesmo que não terminasse, mas que no momento certo, no momento que as coisas melhorarem, vai terminar. Do que se fosse aquele prefeito, ele não faz nada, ele não fez isso, fez aquilo. Eu acho que o prefeito está dando, acredito que ele vai ter um segundo mandato, se a população assim entender, de grandes realizações para a nossa região, porque é uma pessoa hábil politicamente, um jovem idealista e muito rápido de raciocínio, que vai poder, acho que, fazer muito pela cidade. Né? Eu quero, Ari, deixa eu conversar um pouco com você agora para a gente pontuar um pouco mais. Nós temos alguns problemas, principalmente na área da saúde. E eu queria saber de você se essas falhas, eventuais falhas que estão acontecendo, se elas são só aqui, se são pontuais na nossa cidade, na nossa região, se elas são por força da crise toda, porque eu acredito o Brás também deve estar acompanhando isso. Eu acho que a saúde hoje, eu acho que é um grande calcanhar de Aquiles, principalmente porque nós temos com essa crise econômica, uma dificuldade muito grande das pessoas todas terem planos de saúde e tudo. Então a gente percebe que a saúde hoje é uma grande preocupação, não só da população, como dos gestores públicos também. Haja vista a situação que nós estamos agora do grande investimento que foi feito no Hospital dos Estivadores e que a gente corre o risco de não abrir, começar a não funcionar imediatamente por força de ter já certo de aonde vai vir o custeio para ele. Porque você construir o equipamento, até comprar, né, rechear ele é uma coisa. Agora, você mantê-lo durante o tempo todo e ainda de forma profissional, correta, é mais difícil. Então, eu queria saber, esse cenário todo, você acha que isso é reflexo também, como o Brás falou, que o Papa teve um grande momento e o Paulo agora, apesar dos investimentos em obra, tudo, é um momento diferente. E a saúde, eu acho que é a grande preocupação. Particularmente assim, quando a gente fala de saúde, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Até na segunda-feira agora, o Sistema Santa Cecília de Comunicação e a Universidade de Santa Cecília realizou um seminário Rumos e Desafios, falando sobre o mosquito da Aedes aegypti e tal, e comentando as doenças tal sobre isso. E estava lá o diretor do Guilherme Álvaro, o Ricardo Aiden e outros especialistas na saúde. Eu, coincidentemente, estava mediando. E uma coisa que é importante de se colocar, e a gente estava falando do mosquito, o mosquito que pica em São Vicente ou que pica em Santos, ele não tem um endereço, ele não mora na Zona Noroeste, por exemplo, e aí vai picar lá na Zona Noroeste. Ele pode morar no Guarujá e vir picar aqui em Santos. Não tem fronteira. Né? Não tem fronteiras. Da mesma forma, e aí a questão que eu queria colocar é que, assim, muitas vezes o prefeito Paulo Alexandre, ou as administrações, não é só a questão do atual prefeito, acabam tendo um ônus de receber muitos pacientes de toda a região. E aí, o investimento de saúde, quando você pega um prefeito como o Paulo, independente das questões econômicas, eu acredito que o Paulo fez muita coisa, está fazendo muita coisa relacionada à saúde. E aí, quando as pessoas falam do Guilherme Álvaro, claro que é um instrumento importante, um aparelho importante de saúde, mas a gente tem a inauguração da UPA, tem outras unidades, outras ferramentas de atendimento que foram colocadas, além da questão da humanização do atendimento, um monte de coisas que foram desenvolvidas. Mas muitos recursos que a prefeitura coloca acabam sendo diluídos por causa dos moradores das outras regiões, porque em algumas cidades você não tem nenhum recurso municipal, quiçá do estado ou da federação, e acabam então trazendo todos para Santos. Então a gente está cansado, às vezes o santista está andando aqui, vê uma ambulância de Peruíbe,
vê uma ambulância até do Vale do Ribeira vindo, trazendo pacientes para o Guilherme Álvaro. A UPA, por exemplo, 40% do atendimento da UPA, agora a UPA acabou de ser inaugurada, a UPA Central, 40% do atendimento da UPA Central são de moradores de outras regiões, de outras cidades aqui da região. Mas, Ari, desculpa te interromper, mas é que eu quero fazer um contraponto aqui. E, aliás, quero sua opinião também, que você, como dentista, da área da saúde, você tem muito conhecimento da área da saúde. Mas, por exemplo, a gente precisa, eu acho que os nossos gestores públicos, pensar mais na questão da metropolização mesmo, porque, por exemplo, Sim. não é só Santos. Nós temos em Cubatão, por exemplo, um hospital infantil com cerca de 50 pediatras. Você sabe que o pediatra hoje é uma especialidade difícil de você conseguir, não se formam mais tantos pediatras e tudo, e não querem clinicar em ambulatórios, em hospitais públicos e tudo. A gente percebe lá em Cubatão, e eu tenho muita relação lá, as pessoas vêm de fora, até parentes, inclusive até do próprio Nordeste e tudo, para ficar hospedado na casa dos amigos, dos parentes, para se consultarem nesse hospital. Então, quer dizer, e nós daqui de Santos também temos essa ida, essa migração para as outras cidades. Então, deveria ser pensado realmente na questão, por isso que eu pontuei a questão do Hospital dos Estivadores, porque eu tenho certeza que esse vai ser um equipamento que eu acredito que mais de 40%, talvez chegue a 50%, vai ser utilizado por moradores de outras cidades. Você que é um homem da saúde também, como é que você avalia esse cenário todo? Então, com o advento do SUS, do Sistema Único de Saúde, a universalidade da saúde, essa possibilidade de migratória de uma cidade para outra é permitida. Então, antigamente, as pessoas tinham direito não ao SUS, ao antigo INSS, INPS ainda, se trabalhasse. Então, tinha a carteirinha do INPS. Quem não tinha, era um problema sério. Com a ampliação, quer dizer, hoje é o maior plano de saúde público do mundo, o nosso, brasileiro, é o SUS, tem muitos gargalos ainda. E um dos gargalos é o que vocês estão falando, dos hospitais, por exemplo. Aqui a Prefeitura fez uma parceria com a Fundação Lusíada e fez uma UPA maravilhosa, grandiosa, que atinge a região toda, as cidades todas. O Hospital dos Estivadores, para colocar ele de pé funcionando, são 10 milhões por mês. Quer dizer, então, e o governo federal, o prefeito esteve lá semana passada, não conseguiu o compromisso. Não garantiu por enquanto. Não garantiu o compromisso. Então, nós temos esses gargalos a nível municipal. Eu acredito não, e nós sabemos que não é só em Santos, é que Santos é centro de região. O hospital público estadual mais próximo é em Praia Grande e Irmã Dulce, né? Sim. Quer dizer, então todo mundo, a gente anda aqui pela Siqueira Campos, ali pelo Canal 4, a gente nota o que o Ari falou, é placa de Peruíbe, placa de ônibus de excursão, de outras quer dizer, é uma romaria aos hospitais, é um sofrimento também dessas pessoas muito grande, né? É verdade. Porque é um direito à saúde, mas a gente sabe que, você falou muito bem, Rogério, que a migração hoje, com todo o problema econômico que a gente vive, da migração da pessoa que tinha plano de saúde para o público, está muito grande, né? Está muito, cada dia, como no colégio também, colégio particular para o colégio municipal, né? Então nós estamos vivendo um problema econômico que as pessoas estão tendo que recorrer ao Estado para poder cuidar da sua saúde. E aí agrava o atendimento público. Totalmente. Que aumenta a quantidade de atendidos. A resposta é muito difícil de algum poder público, embora eu vi um levantamento só a nível de complementação da nossa fala, dizendo que 98% da população de Santos estava contente com o atendimento público, né? Até porque foram abertas novas policlínicas, né? Eu li essa matéria. Então, eu achei um índice altíssimo, né? E eu sei também que nos últimos 20 anos, o atual governo, até dezembro, né? Às vezes a pessoa fala, bom, você é um defensor do governo, eu apoiei a campanha do Paulo Alexandre, estou vendo ele com bons olhos para um segundo mandato. Ele fez, até dezembro, vai ter construído 10 novas policlínicas, né? Ele tem um secretário de saúde que eu tenho admiração por ele, uma pessoa competente, uma pessoa simples, humilde, mas muito determinada e que acredito que esteja tendo a liberdade para poder criar. E até o final do ano, em 20 anos, Santos construiu 8 policlínicas. Em 4 anos, o atual governo vai ter construído 10 policlínicas novas. Então, isso é um índice, uma marca altíssima. Considerável. Né?
Nós vamos precisar ir para um breve intervalo e a gente volta já. Estamos apresentando Bom Dia Baixada. Pinacoteca Benedito Calixto, 30 anos de arte, cultura e educação. Durante todo o ano, uma série de exposições e ações educativas e culturais para comemorar 30 anos, preservando e promovendo a memória de Benedito Calixto. Apoio. Com um mercado de trabalho cada vez mais exigente, é preciso estar sempre atualizado e saber como enfrentar novos desafios. Na Universidade Santa Cecília, você pode fazer especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos presenciais e à distância. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Faça pós Unisanta e amplie seus horizontes. Voltamos a apresentar Bom Dia Baixada. Estamos voltando com o nosso Bom Dia Baixada. Hoje recebendo Braz Antunes e professor Ari. Nós estamos fazendo um rápido apanhado do cenário político regional, dos problemas que a gente enfrenta, mas na verdade acaba sendo bom essa discussão, né? Boa essa discussão, Braz e Ari, porque é importante para o nosso telespectador, aquele que nos acompanha diariamente, que a gente possa ajudá-lo a formar opinião, formar convicção sobre tudo. E eu queria entrar agora num ponto mais objetivo com relação às questões partidárias e tudo. Eu queria começar com você, Braz, falando como você está hoje, em que partido e como que você está vendo a atuação do seu partido. Olha, Rogério, eu, desde que entrei na vida pública, pertenci a um único partido, que foi o PPS. Lá militei 12 anos, né, sem troca de legenda, que é uma das reclamações da população brasileira, né, esse troca-troca partidário. Depois de 12 anos, mesmo não tendo sido eleito, continuei no partido e o ano passado, 2015, eu achei que era hora de mudar, hora de ver a política sobre um novo prisma, nenhum problema, só deixei amigos tanto a nível municipal quanto a nível estadual e federal. E eu fui convidado por algumas agremiações e eu escolhi ingressar no PSD, no Partido Social Democrata, que acredito que seja um partido aí que tenha uma história ainda a ser contada, não só em Santos, como no Brasil, né? Por ser um partido novo, de 4 anos apenas, e com pessoas aqui na nossa cidade de uma forte liderança aí na nossa região, como o Paulo Viazowski, o Marco Aurélio Adegas e o Marcelo Teixeira, né? O nosso comandante aqui da TV do Sistema Santa Cecília, né? É o presidente de honra do partido. Então eu tenho muita honra de pertencer a esse partido e quero aprender muito e alguma coisa que eu possa passar de experiência também para o partido. E dizendo também, aproveitando o gancho, que o PSD tem como presidente nacional o Gilberto Kassab, que hoje, na minha opinião, não sei se o Ari concorda, o Ari acompanha muito política, mas eu enxergo o Gilberto Kassab hoje talvez como o maior articulador político que nós temos no cenário federal hoje. Olha, para falar de PSD em território nacional, é só perguntar para as pessoas que estão nos assistindo se elas sabem de que partido é o homem forte da economia brasileira. Henrique Meirelles, do PSD. Então, assim, será que o Kassab tem força ou não? Não tenha dúvida. Né? Nós temos um deputado também muito atuante, que é o Herculano Passos, ex-prefeito de Itu, hoje à frente da Comissão Nacional de Turismo, e é um cara que eu tenho uma grande admiração também, eu acho que um grande... Aliás, a gente pode falar um pouco de turismo, fazer uma pincelada no turismo, que na minha opinião seria excelente, até porque anunciamos esses dias, né, as concessões, a licitação para as concessões, tanto do aeroporto do Guarujá como de Itanhaém. E eu queria saber a opinião de vocês, se vocês entendem que vai dar um impulso maior para a nossa região ainda. Sem dúvida, né, Rogério, porque o turismo em alguns países, como a França, a Espanha, por exemplo, é onde a fonte maior de renda
de alguns países desenvolvidos no turismo, né? E o Brasil engatinha ainda no turismo, né? A gente tem aí os centros como o Nordeste, pelas suas paisagens, mas com uma infraestrutura ainda não deficitária, mas ainda não como a Europa, como os Estados Unidos. E a nossa região ainda carece mais ainda, com o aeroporto... Mas desculpa te interromper, Ari, quero que você me ajude com isso. Você entende que a vocação do aeroporto do Guarujá seja de turismo mesmo, mas acho que a do Litoral Sul talvez nem tanto. Acho que ela talvez force um pouco mais a economia. Eu acho que pode ser de carga, pode ser misto, mas o Litoral Sul também tem lugares aprazíveis, aí como Cananéia, como toda aquela região do Vale do Ribeira, né? Eu acho que pode ser voltado mais para carga, mas o Guarujá, um turismo de negócio, por exemplo, nós temos um grande centro de convenções aqui. Vai alavancar muito. Vai alavancar. Várias cidades do interior, né, Rogério, desenvolveram com aeroportos, né? Então você vê cidades às vezes menores que Santos, hoje passaram Santos até, porque nós somos uma ilha, né? Passaram Santos em número de população, mas que começaram com o aeroporto pequenininho e foi aumentando. Se não houver uma pressão no sentido de que haja uma ligação, obras de infraestrutura, porque não adianta você ter os equipamentos isolados, por exemplo, porque tudo tem que convergir para o porto. Nós temos aqui o maior porto da América e se você não tiver essa ligação, é muito difícil. Pena, na minha opinião, pelo menos, que nós tomamos uma decisão equivocada lá atrás quando fizemos a opção pelo modal rodoviário. E, na verdade, nós teríamos que ter investido mais no modal ferroviário, inclusive para fazer essa ligação, né, Ali? Sim, sim. Eu gosto muito de pensar nessa questão do turismo, como eu tinha falado da saúde do mosquito, numa questão mais regional. E aí os investimentos que precisam ser feitos, assim, embora tenha algumas iniciativas isoladas, tal, de tentar integrar, o turismo só vai funcionar de verdade na região quando você tiver, por exemplo, um investimento ou do governo estadual ou federal, porque são investimentos muito altos, e não dá para jogar essa conta para a prefeitura, para uma prefeitura ou outra, né? Então, a gente tem reformas de aparelhos que atraem o turismo, né, que atraem o turista, né, e que são importantes, mas que também fazem com que tenha uma exigência de construir obras e construir aparelhos complementares. Por exemplo, constrói lá o aeroporto, tá? Só que se não tem um túnel de ligação, uma ponte ligando, o que vai acontecer? Exatamente. Você vai estrangular. Hoje você pega... Recentemente a gente trouxe um convidado para fazer uma apresentação aqui na universidade, ele se hospedou no Guarujá, ele demorou 1h20 para vir para cá, para dar palestra, porque estava com problemas na balsa e tal. Imagina o cara descer no aeroporto e falar, olha, eu vou num centro de convenções para colocar... Nós estamos com um problema da balsa, então, que era assunto para um programa inteiro, mas infelizmente nós vamos precisar encerrar. Eu queria pedir agradecer sua presença, Brás, dizer que foi um prazer ter você aqui, que você fizesse sua consideração final, por favor. Eu quero agradecer o seu convite, Rogério, professor Aristide, uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu estreando aqui no programa, você estreando como âncora também, e o professor também. Então, para mim foi muito gostoso. Dou um abraço na população santista em especial, na população da região também, e que a gente olhe essas eleições, todos esses temas que vocês debatem aqui todos os dias, que a gente olhe com bons olhos no sentido de fazer um levantamento crítico, né? E saber optar nas eleições, porque vai ser o futuro do Brasil. Legal. Obrigado pela presença. Obrigado. Bom dia e parabéns aí pela sua apresentação. Obrigado. Eu quero agradecer a todos que ficaram nos assistindo, agradecer a audiência, dizer excepcionalmente eu estive à frente do programa hoje, mas foi um prazer. Eu quero que tenham todos um ótimo final de semana. Você assistiu Bom Dia Baixada.